tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carol Responde. Começando então hoje mais um vídeo do quadro Carol Responde e hoje a pergunta é maravilhosa, que eu sempre prometo fazer esse vídeo pra vocês e hoje deu a oportunidade de uma seguidora queridíssima comentar essa pergunta comigo e eu vou poder responder pra vocês um vídeo de hoje sobre reforço. Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho mais teórico, tá? Porque eu acho que é importante pra vocês, seguidores daqui do canal, e principalmente os meus clientes, entenderem o que é esse negócio aí de reforço, né? Positivo, negativo, enfim. Então, a pergunta de hoje é da queridíssima Bela Trismaier, que me fez essa pergunta aqui. Acredita que as palavras têm poder? Bia, primeiramente, então, muito obrigada pela sua pergunta, tá? E aí, inclusive, quando eu falei pra ela que eu tava fazendo o roteiro do vídeo, eu até pedi pra ela me dar alguns exemplos, então esse vídeo é especialmente pra você, tá bom, Bia? Vamos lá, Bia, e pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, sim, as palavras têm poder, só que elas podem ser tanto curativas ou pra ferir alguém. Dentro da psicologia comportamental, mais especificamente, quando a gente fala sobre palavras curativas, a gente fala de reforço positivo. E quando a gente fala de palavras que ferem alguém, a gente fala de reforço negativo. Então, independente da forma que você quiser analisar, qual seja a sua abordagem, sua crença, sua religião, as palavras têm poder sim. Só que quando a gente fala de reforço, a gente vai entrar mais especificamente dentro da teoria da psicologia comportamental, que eu vou falar um pouquinho pra vocês no vídeo de hoje. Bia, eu quero que fique muito claro para você nesse vídeo que quando a gente fala sobre as palavras têm poder, eu não quero que vocês entendam que palavras é somente o relato verbal, tá bom? Quando a gente fala sobre relato verbal e atitudes, sim, estamos falando de comportamento. Então, independente se você fala algo pra alguém, se você tem uma atitude pra alguém, mas também algo que você relata pra você mesmo e você tem atitudes pra você mesmo, ok? Como o vídeo é um pouquinho mais teórico hoje, gente, o que significa então reforço, tanto negativo quanto positivo? Nada mais é do que aumentar ou diminuir a taxa da frequência da resposta do comportamento que foi evocado. Então, eu vou dar alguns exemplos nesse vídeo de hoje para vocês de fato entenderem se as palavras têm poder, mas necessariamente no reforço. Vamos então começar pelo reforço positivo. O que seria então esse tipo de reforço? Quando a gente verbaliza algo para alguém ou quando a gente tem alguma atitude para alguém que vai reforçar positivamente, ou seja, vai aumentar a resposta do comportamento da outra pessoa e emitir com maior frequência esse tipo de comportamento para você, ok? Já o reforço negativo, ele vai ser reforçado de uma forma negativa, como parando, removendo ou evitando aquele comportamento que a gente evocou na outra pessoa. Esse reforço ele já pode ter uma pequena alteração, como por exemplo um estímulo aversivo, sendo tanto físico quanto psicológico. Gente, pra quem não sabe, esse vídeo de hoje, o Mark, meu editor, está aqui gravando comigo. Oi, gente! Ai, tá, vamos lá. Nesse vídeo, então, eu vou dar alguns exemplos sobre reforço desse vídeo aqui de cima, ó, sobre as linguagens do amor. Então, Bia, para sua pergunta sobre se as palavras têm poder, vamos recapitular um pouquinho sobre os vídeos da linguagem do amor. Então, se eu tenho, por exemplo, a minha linguagem do amor como palavras de afirmação, se eu reforçar alguém, se eu elogiar alguém, é porque é importante para mim. Pode ser que reforce positivamente ou negativamente outra pessoa, certo? Certo. Só que as palavras tendo poder, você pode falar um eu te amo, por exemplo, para alguém de um tom totalmente agressivo, aversivo, ou como, por exemplo, você pode xingar alguém de uma forma super assertiva, super plena e maravilhosa, sendo que não vai causar um certo impacto negativamente na pessoa que está escutando. Então, se eu elogio alguém,
qual vai ser o tamanho do reforço da pessoa que está escutando aquele elogio. Vocês não concordam comigo que vai ser tão gostoso receber esse tipo de elogio que vai aumentar a taxa da frequência da resposta da pessoa em fazer novamente aquele tipo de comportamento? Por quê? Porque ela foi elogiada. Então sim, Bia, as palavras têm poder. Agora vamos supor ao contrário. Como vocês sabem, né, no meu vídeo, a minha linguagem do amor é presentes. Aí eu contei naquele vídeo, né, se você não assistiu ainda vai lá ver, que eu conto quando eu comecei a namorar o Gui, eu dava muito presente pra ele no dia do nosso mêsversário de namoro. E aí, teve uma certa época que eu falava assim, gente, mas ele não tá dando presente pra mim também? Então, olha que interessante esse ponto. Eu estava evocando um comportamento nele de algo que era importante pra mim. Então, pode ser que na minha fala de um reforço negativo, por exemplo, pô, Guilherme, você não dá presente pra mim também? só esse tipo de relato verbal já vai ser um estímulo aversivo se, por exemplo, ele começar a tentar a retribuir para mim um certo tipo de linguagem do amor como presentes. Então, a forma que a gente vai falar, tanto sendo assertivo, passivo, agressivo, positivo ou negativo, não importa pra mim, mas importa qual vai ser a interpretação que a outra pessoa vai estar escutando do que a gente falou. Então, por exemplo, se você falar de uma forma super negativa com a tua mãe, com o teu pai, com os teus filhos, com o seu chefe no serviço, com os seus colegas, seus amigos, a forma que você vai falar, sendo reforço positivo e reforço negativo, vai evocar comportamentos na pessoa que está escutando, repetir aquele certo tipo de comportamento por conta de um reforço que você teve, tá? Então, Bia, esse vídeo foi mais teórico aqui no canal, principalmente no quadro Carol Responde, porque, gente, eu tava devendo esse vídeo pra vocês, ó, faz tempo, né? Porque reforço é algo muito importante que eu trabalho com os meus clientes no consultório. A base de qualquer psicoterapia comportamental é o reforço. Então, se o meu cliente, ele tem, por exemplo, um tipo de comportamento não muito legal, se eu reforço ele a manter aquele comportamento, ele vai continuar com um comportamento inadequado. Ou se eu faço um certo tipo de pontuação de uma forma positiva, mostrando argumentos sérios e de verdade que ele vai conseguir entender que ele precisa melhorar, olha a diferença positivamente que ele vai ter em relação a isso. Outro ponto muito importante, que inclusive a Bia que me falou, se as palavras têm poder em relação a nós mesmos. É aquilo que eu falei no início do vídeo, tá bom? Independente se você vai estar reagindo de forma falando ou de forma comportamental para outras pessoas ou para você mesma, sim, tem a mesma função. Então, se você fala para você, nossa, Carolina, como você é idiota, você está reforçando um comportamento negativo em relação a você e olha os comportamentos consequenciados negativamente que vai acontecer logo após dessa minha fala. Então, se eu já falo pra mim mesma que eu sou idiota, eu acredito nisso e eu vou ter um dia merda. Por quê? Porque tudo que eu tô falando, eu sou idiota, então qual a credibilidade que eu tenho em relação aos meus outros comportamentos ao longo do dia? Então, a partir do momento que você se acolhe, você aceita as suas imperfeições, você olha de fato pra você e enxerga o potencial que você tem, e você tem adjetivos positivos, você reforça os seus pequenos e mínimos comportamentos, olha a diferença que você vai ter em relação aos seus padrões de comportamento, tá? Falando um pouquinho sobre isso, eu quero que vocês assistem esse vídeo aqui, ó, onde eu falo sobre autocrítica e autocompaixão, que tem um pequeno plus disso que eu acabei de falar, da gente aceitar as nossas imperfeições. Bia, espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz especialmente pra você, tá bom, minha linda? Gente, espero também que todos vocês que tenham assistido o vídeo de hoje tenham gostado. Comentem aqui embaixo pra mim qual tipo de reforço positivo você gosta de fazer pra você mesmo e qual tipo de comportamento negativo você acaba tendo em relação às outras pessoas que você percebe que isso não é muito legal. Comenta aqui que eu respondo vocês, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e até o próximo quadro, Carol Responde. Engraçado quando eu falo vocês dois olhos. É que você vai perguntar isso mesmo?
É que eu converso comigo mesmo. Acredita que as palavras têm poder? Meu Deus, a minha unha. Eu não posso apontar desse jeito. Tem como fazer assim? Não, amor. Com a outra mão. Com a outra mão. Ah, legal, gostei. Você olha assim pra mim com uma cara que eu tô aprontando? Mark, a gente vai começar Eu converso com você nos meus vídeos, né? Só que você tá aqui meio esquisito. A minha versão do futuro vai ter que lidar com você conversando comigo no passado. Deve ser esquisitérrimo quando eu for fazer isso, né? Não olha que me atrapalha.